Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a estrela de Davi, este símbolo que está aqui no centro da bandeira de Israel. Eu quero tentar mostrar para você que esse símbolo ele está carregado de uma ideia mística, ocultista, esotérica. Mas antes de mais nada, eu queria deixar bem claro que eu não estou aqui para criticar a fé de absolutamente ninguém. Cada um tem o direito de crer ou não crer naquilo que quiser. Mas o que eu estou tentando mostrar aqui são fatos, porque da mesma forma que um judeu tem o direito de acreditar que Jesus Cristo não era o Messias, ou que ele nunca existiu, ou que ele era um impostor, um farsante, um revolucionário, e até que ele merecia a cruz, muitos acreditam nisso. Então, nós também temos o direito de mostrar os fatos para que as pessoas decidam a partir do conhecimento. Então, muitos cristãos carregam esse símbolo como se fosse, de fato, um símbolo de Davi, uma estrela de Davi, e estão trazendo para dentro das igrejas cristãs, né, um símbolo ocultista. O que nós não podemos é ficar como pessoas enganadas, acreditando naquilo que nem sabemos, na verdade, qual é a origem. Então, esse vídeo é para trazer esse esclarecimento. Antes de iniciar, eu queria dizer para você que eu sempre deixo aqui um telefone para contato aqui, né, para que a gente possa fazer aí, você trazer a sua dúvida, seu questionamento, sua discordância, sua crítica, sua sugestão, ou até somente bater um papo. E aqui está o nosso Pix, passando aqui embaixo. Eu queria pedir a sua contribuição, porque toda ajuda que vem para esse canal, a gente procura converter aqui, ou no equipamento, ou principalmente em livros, que é o que mais eu faço. Quando eu posso, eu compro livros, né? Esse vídeo, ele faz parte de uma série onde eu tenho tentado mostrar que por trás do projeto de governo globalista, de governo mundial, existe uma força muito grande de um grupo de judeus que, por causa da sua visão de mundo, a sua visão espiritualista, a sua visão mística de mundo e do seu poder financeiro, esse grupo de judeus ele é parte dessa força que está criando um governo global, que a ideia é que Israel seja uma espécie de liderança mundial juntamente com o seu Messias. Israel está aguardando ainda o Messias. E esses judeus que estão nesse projeto de governo global, eles estão levando o mundo para essa liderança de Israel, que irá controlar, irá governar o mundo. Será uma liderança, uma espécie de sacerdócio universal. E irá governar o mundo juntamente com o seu Messias. Eu estou mostrando isso aqui aos poucos. Então, eu não estou dizendo que todos os judeus pensam assim porque não pensam. Eu estou dizendo que parte dessa elite global é formada por um grupo poderoso de judeus que tem essa visão e estão trabalhando para esse fim. Então, o teatro que a gente vê hoje na televisão faz parte desse projeto. Então, aqui você tem a famosa bandeira de Israel com a sua famosa estrela de Davi. E eu quero te mostrar um pouquinho da história da estrela de Davi. Então, vamos lá. Então, você tem aqui a estrela de Davi, né? Aqui também a bandeira de Israel. E aí fica uma pergunta, é bíblica a estrela de Davi? Não, não é bíblico. Eu vou te mostrar aqui alguns versículos que mostram o contrário, que a Bíblia faz um alerta muito sério sobre um Deus que era um Deus pagão que era adorado pelos israelitas, e esse Deus ele era simbolizado por uma estrela, né? E aí nós vamos juntando os pontos. Então, primeiro eu queria te mostrar aqui que a estrela de Davi, ela é formada, na verdade, a estrela de Davi, ela é um símbolo que é representado por uma estrela de 6 pontas, portanto é um hexa vem de 6, é um hexagrama. Então, a estrela de Davi ela é um hexagrama e eu estou aqui te mostrando toda essa simbologia para te mostrar que esse hexagrama, essa estrela de 6 pontas, ela não é uma exclusividade, não é uma exclusividade de Israel. Então, você já tinha este símbolo em várias culturas místicas pagãs de várias civilizações. Então, aqui você está vendo o hexagrama armênio, etíope, romano, o fenício, o hindu, o mesopotâmico, o báctrio, o egípcio e o japonês. Portanto, o que nós vamos aqui entendendo é que
Israel, o Israel que não é o Israel bíblico, ele assimilou esse símbolo dentro da sua cultura. Aí, aqui você vê também um outro hexagrama místico, com o simbolismo místico aí, né? Mas também é um hexagrama. Você está vendo aqui outro hexagrama com o olho de Horus, que é um dos principais símbolos do esoterismo mundial, do ocultismo mundial. E aqui eu quero contar para vocês uma história, a história sobre como surgiu a ideia da estrela de Davi. De acordo com a tradição judaica, veja bem aqui, não é a Bíblia, é a tradição judaica. Este símbolo era desenhado ou encravado sobre os escudos dos guerreiros do exército de Davi. Então, este símbolo, segundo a tradição, ele era ou desenhado ou era encravado ali nos escudos dos guerreiros de Davi. Isso segundo uma tradição. Então, essa tradição teve origem no fato de que o nome hebraico para Davi, preste atenção, o nome hebraico para Davi, pronunciado David ou David, se for em inglês, esse nome seria escrito originalmente por 3 letras do alfabeto hebraico, Dalet, Vav e Dalet. Então, no alfabeto hebraico antigo, o nome David, com 2 Ds, ele era escrito com 3 letras, Dalet, Vav e Dalet. Então, 2 Ds, né? Essas 2 letras Dalet tinham uma forma triangular no alfabeto hebraico usado até então, uma variação do alfabeto fenício, conhecido como proto-hebraico. O que ele está dizendo para nós é o seguinte, é que no alfabeto proto-hebraico, ou seja, de origem fenícia, o primeiro alfabeto hebraico, a origem do alfabeto hebraico, o nome Davi, ele era escrito com 3 letras, Dalet, Vav e Dalet. E o Dalet, ele tinha o formato de um triângulo. Então você tinha 2 triângulos no nome Davi, Dalet, Vav e Dalet. O Dalet era um triângulo, o outro Dalet, outro triângulo. Então você tinha 2 triângulos no nome Davi. E aí começa-se então a surgir a história da estrela de Davi, que você vai entender agora. A origem do símbolo, eu vou tentar colocar aqui maior para facilitar a sua visão. Aumenta aí a tela, bota no computador, bota na televisão da sua casa, mas vamos tentar entender isso aqui. Então você tem a origem do símbolo entre os israelitas, a evolução das letras do nome Davi. Então aqui no fenício, olha aqui o nome fenício, você tem Dalet, Vav e Dalet. Olha que o Dalet, já no fenício, é um triângulo com um rabinho aqui puxado, uma perninha aqui puxada. Então você tem no fenício 2 triângulos, né? Cada um deles com a puxadinha na perninha. Aqui no retângulo vermelho, você tem o proto-hebraico. O proto-hebraico, ou seja, o primeiro hebraico, o início do alfabeto hebraico, ele era escrito com símbolos, com desenhos. Então você tem o Dalet, aqui é um triângulo, já não tem a perninha. Então você tem Dalet, Vav e Dalet, então você tem 2 Ds, portanto 2 triângulos. E aqui você tem embaixo o hebraico atual, não é isso? O que isso diz para a gente? Que nesse caso aqui, você vai ter a formação do nome Davi com 2 triângulos. E aqui você vai observar que a estrela de Davi, elas são 2 triângulos, um apontando para cima, o outro apontando para baixo. Quando você entrelaça os 2, você forma uma estrela. E aí começa-se a ideia da estrela de Davi, por causa dos nomes, das letras, né, que tinham formato de triângulo. Então você tem aqui 2 triângulos. Isso é muito importante saber, você vai compreender agora o porquê. Porque cada triângulo vai ter um significado, um simbolismo dentro do esoterismo, do misticismo. Então, vamos pular aqui. Então, eu queria começar aqui contando uma história desse livro que eu achei super interessante. Eu adquiri esse livro, né? O livro de Raziel. Então, no livro de Raziel, esse livro conta-se a tradição, né? Eu já li boa parte dele, eu adquiri ontem esse livro, mas eu estava lendo de ontem para hoje. E esse livro conta que
quando Adão foi expulso do paraíso, o que acontece? Adão se arrepende, ele faz uma reza a Deus, o livro vai dizer isso. Então, o anjo Raziel, ele é enviado por Deus e entrega esse livro a Adão. E esse livro contém todos os segredos do misticismo, todos os segredos dos poderes espirituais, enfim, tudo aquilo que diz respeito ao cosmos, à humanidade. Então, todos esses segredos místicos, espirituais, estão contidos nesse livro. E o livro vai ensinar Adão a como saber manipular tudo isso, a conhecer todos esses segredos, esses mistérios, né, da origem do homem, do cosmos, de Deus, enfim, os mistérios sobre absolutamente tudo. Então o livro, ele é um livro que está carregado de simbologia ocultista, porque é um mistério que não se pode ser revelado de qualquer forma nem para qualquer um. Então ali há um segredo ocultista. E esse livro, então, ele é passado de geração em geração. Esse livro chegou na mão de Sete, esse livro chegou na mão de Enoque, esse livro chegou na mão de Noé, esse livro chegou à mão ali para Abraão, para Moisés e por aí vai. Então, Adão passou para gerações posteriores e esse conhecimento foi guardado e hoje ele é trabalhado para aqueles que estudaram esses mistérios. Só que esse livro vai dizer que quando Caim ele mata o seu irmão, Deus coloca um sinal em Caim. Não é isso que a Bíblia fala? O livro vai dizer que o sinal que Deus colocou em Caim foi justamente este aqui. Olha só. Um triângulo para cima e um triângulo para baixo, simbolizando uma separação. Gente, isso está no livro, né? Então, observe bem. Então, esse triângulo para cima e apontado para baixo, observe que é uma direção para cima e outra direção oposta para baixo representa a separação. Eu acredito que porque Caim se separou de Deus, Caim resolveu tomar um caminho diferente do caminho que Deus havia proposto. Então, Caim, ele se separa de Deus, Deus coloca um sinal que representava a separação. E aí, o que acontece? O que é a estrela de Davi? Observe, você tem um triângulo para cima, apontando para uma direção, e outro triângulo que se une a ele, ao outro triângulo que apontava para baixo, que apontava para cima. Então você tem um triângulo que aponta para uma direção, que se une a um triângulo que aponta para a direção oposta, formando uma estrela. E essa estrela vai simbolizar a união e a proteção. Isso está no livro. Então, o que acontece? Nós vamos ver aqui que os próprios cabalistas, os próprios esotéricos, os místicos de várias tradições, não são só os cabalistas, eles vão dizer que é isso que representa a estrela, a união de forças, de pensamentos, a união de polos opostos, né? A Bíblia vai dizer o seguinte, em Amós capítulo 5, apresentaste-me vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Aqui é Deus falando através do profeta Amós. Sim, levaste Sicute, que em algumas traduções está aqui Moloque. Sicute, vosso rei, Quium, vossa imagem, e o vosso Deus estrela, que fizeste para vós mesmos. Então, através do profeta Amós, Deus está dizendo que Israel estava já envolvido com o paganismo, né, adorando outras entidades, e um desses deuses, ele era simbolizado por uma estrela, era um deus estrela. E Deus repreende aqui Israel através do profeta Amós. Vamos olhar aqui também no livro de Atos dos Apóstolos, quando Estevão é apedrejado, antes dele morrer, obviamente, ele faz um discurso e ele vai citar algo curioso, ele vai dizer o seguinte, Atos 7, 42 e 43, ele vai dizer, mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial. Ou seja, Israel já estava adorando ali o zodíaco, os astros, as estrelas. Ali já havia uma adoração à criação e não ao Criador. E aqui Estevão diz, mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. E ele vai citar Amós. Olha o que ele diz. Ó casa de Israel, porventura ofereceste-me vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos?
E acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã? Renfã aqui seria o deus estrela. Renfã seria o deus que era simbolizado por uma estrela que estava sendo adorado por Israel. Figuras que fizestes para adorar, por isso vos desterrarei para além de Babilônia. Gente, o que eu quero colocar aqui para vocês é que o próprio Deus está dizendo que Israel estava adorando um Deus simbolizado por uma estrela. Eu não estou aqui provando que é a estrela de Davi, mas eu estou te mostrando todos os indícios para nós acreditarmos que, além da Bíblia não falar sobre estrela de Davi, nós temos aí vários indícios de que essa estrela é um símbolo pagão. E eu vou te mostrar agora que os próprios místicos, esotéricos, ocultistas, pagãos, eles vão dizer que essa estrela, ela tem um simbolismo ocultista. Olha só, que simbolismo tem a estrela no misticismo? Eu estou te mostrando aqui uma estrela, que é uma estrela cigana. E olha o que está escrito aqui dentro da estrela. Você conhece o significado da estrela cigana? A estrela cigana também é conhecida como estrela de Davi. Olha só, ela também é conhecida como estrela de Davi. Então, quem está dizendo isso aqui são místicos. É um símbolo usado por diversas religiões, crenças e culturas, formada por dois triângulos sobrepostos que simbolizam a proteção, o equilíbrio, a harmonia pela união dos elementos masculino e feminino, da energia passiva e ativa, bem como a ligação entre o céu e a terra. Representa o sucesso e a evolução interior. É usada pelos grandes chefes ciganos e usada contra inimigos visíveis e invisíveis. Você está lendo aqui que isso aqui representa a harmonia, o equilíbrio pela ligação de dois lados opostos de dois triângulos. Então, quando você liga os opostos, você encontra o equilíbrio, a harmonia. É isso que ele está dizendo. Agora, preste atenção, isso parece bonito, porque você pode falar, mas Gladstone, Vital, mas eu só conheço a luz, eu só sei do valor da luz por causa das trevas. Eu só conheço o bem por causa do mal. Mas o grande problema é que essas coisas andam juntas dentro do misticismo. Para eles, muitas vezes, a desgraça é importante. Muitas vezes a destruição é importante. A guerra é importante. Preste atenção. O conflito é importante. O caos é importante. Por quê? Porque eles entendem que é justamente a junção desses opostos é que você vai adquirir uma terceira situação, uma síntese. Então, observe, o cristianismo diz, fuja do mal. Nós devemos combater o mal. Nós devemos repudiar o mal e buscar o bem, repudiar as trevas e buscar a luz. Nós devemos repudiar a destruição e buscar a construção. Mas entendo que essas filosofias, elas estão dizendo o contrário. Você consegue harmonizar o bem e o mal, você consegue harmonizar luz e trevas. São filosofias totalmente contrárias ao posicionamento cristão. Porque a partir do momento que eu entendo que o mal pode ser bom, que as trevas podem ser boas, que o caos pode ser bom, eu vou usá-lo segundo aquilo que eu entendo, segundo aquilo que eu acredito que ele possa ser usado. Dicionário de símbolos, estrela de Davi. É uma estrela de 6 pontas que significa proteção, união do feminino e do masculino, união dos opostos, como bem a ligação entre o céu e terra. Então você está vendo aqui a ligação entre masculino e feminino, entre ligação dos opostos. Isso significa também dizer, por que um cristão jamais poderia concordar com isso? Porque nós acreditamos que existe homem e mulher. Nós acreditamos que o bem não pode estar com o mal. A Bíblia me diz que comunhão há trevas com a luz? Que comunhão pode haver o diabo com Deus? Que comunhão pode haver entre essas forças que se opõem? É o que a Bíblia me ensina. Então, como um cristão poderia dizer que isso aqui pode fazer parte da nossa simbologia? Jamais. Então, a ideologia de gênero, por exemplo, está criando o homem andrógeno ou o homem que não tem mais sequer uma identidade, porque ele pode ser qualquer coisa, justamente porque nós estamos unindo todos os polos, todas as direções dentro de um conceito só, né? E aí, ou seja, não existe mais nada de absoluto, nada de concreto. Por quê? Porque agora
Tudo é relativo porque tudo está misturado. Aqui está um outro símbolo que tem a ver com a estrela de Davi. Você vai entender. Ora, aqui está o esquadro e o compasso. O esquadro aberto para cima e o compasso aberto para baixo. Então aqui você tem uma união, por exemplo, do masculino para baixo e do feminino para cima. União dos opostos. O mesmo sentido da estrela de Davi. Um triângulo apontando para cima, para a eternidade, para o celestial, para o espiritual, e um triângulo apontando para baixo, para a terra, para o terreno. Mas as duas coisas se unem. Então são princípios, são filosofias, são ideias que estão representadas em símbolos diferentes, mas todas elas são ocultistas. Você vai ter aqui, por exemplo, a imagem de Bafomé, uma mão com os dedos, um braço com os dedos apontados para cima e outro braço com os dedos apontados para baixo, trazendo a mesma simbologia. Na verdade, toda essa imagem de Bafomé tem um simbolismo, mas nós estamos aqui frisando apenas a ideia o que aponta para cima e o que aponta para baixo, ou seja, são opostos aqui sendo unidos. E aí, eu quis só colocar aqui para você outro simbolismo aqui de uma estrela com a ponta para baixo, aqui já é 5 pontas, é um pentagrama, a de Davi é um hexagrama, mas ela vai trazer o formato de um bode. E aí eu queria te mostrar que muitas vezes você vê essa estrela em muitos shows de artistas, aí muitos famosos, em filmes, é porque a gente não presta atenção. Mas todos esses shows aí, eles são carregados das simbologias. E o bode é representado de várias formas. Às vezes você percebe que a estrela, ela forma a imagem de um bode. Eu só quero te mostrar que a estrela, para eles, independente de quantas pontas são, ela vai ter sempre um significado ocultista. O bode também. Então nós vamos percebendo o simbolismo do bode, que tem uma ligação com Bafomé, que aponta para cima e para baixo, assim como a estrela de Davi, para cima e para baixo, de forma que você vai percebendo que há diferenças, mas que todas vão carregando um simbolismo ocultista. Existe toda uma ligação em tudo isso aí. Aqui mais um simbolismo da estrela com o bode. Muitos pagãos, muitos idólatras que adotaram para si um sistema de feitiçaria, de ocultismo. Eles se travestiram de Israel, se travestiram de judeus. E eles fazem parte de uma elite global que está levando o mundo para um caos, para criarem um governo global. E muitos cristãos estão seguindo esses grupos, estão sendo enganados. Estão trazendo o misticismo para dentro das igrejas, acreditando que é poder de Deus, acreditando que a Bíblia ensina. Então, é este falso judaísmo que está tomando conta do mundo evangélico, de muitas igrejas. Então, eu não estou condenando aqui o verdadeiro, eu estou denunciando o falso. Eu estou apenas te dando fatos para que você avalie e que você repense naquilo que você crê. Espero que esse vídeo tenha sido útil e que Deus abençoe a todos.